A paz do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso, né? Você vê que você está em domingo na casa do Pai, no dia da ressurreição. E esse louvor que foi entoado agora eu amo. Amo esse louvor. Porque ele lembra algo tremendo. Diante do trono, diante da arca. Diante do trono, adoração. Diante da arca, ministração. Deus tem chamado uma igreja para adorá-lo. Deus tem chamado uma igreja para ministrar em nome dele. Porque a sua família faz parte dessa promessa, meu amado. A tua família faz parte do corpo do Senhor. Se você deixar a sua família ser usada com poder de grande glória, uma nação vai ser alcançada. Hoje de manhã eu falei sobre pátria. Sabe o que é dizer pátria? Descendente do Pai. Agora imagine uma pátria ser, na sua totalidade, descendentes do Pai. Porque vão ser alcançados através da sua vida. Deus tem uma palavra de vitória para ti nesta noite. Porque Deus tem, Rabassou de Candarabassai, separado um corpo para fazer a diferença. Eu não sei como você vai sair nesta noite. Se você vai sair chorando ou rindo. Mas que através da poderosa palavra do Senhor você saia diferente. Porque quando acaba toda a pregação, quando termina, é só você e Deus, meu amado. É só você e Deus. Porque quando você chegou, ele já te aguardava. Quando saiu de casa, ele já estava aqui. Só preparando o ambiente para a tua vida, para o teu coração. Deus tem um particular contigo nesta noite. Abra aí a tua Bíblia. Do primeiro livro de Samuel. Olha, Samuel, temos até um Samuel aí. Samuel. Capítulo 7. Essa palavra está me perseguindo desde o meu aniversário. Eita, Deus de poder e glória. A gente só vem, né? Aquela coisa gostosa, estudando. E nessa palavra nós vamos fazer diferente. Papai me deu 2 panos de fundo. Nós vamos ver a vitória e nós vamos ver como o povo alcançou essa vitória. Porque tantas vitórias Deus tem te dado. Tantas vitórias você tem visto na vida do teu irmão, mas você não sabe o preço que foi pago, meu amado. A gente brinca até aí, né? Para fazer omelete tem que quebrar ovo. É isso? Toda circunstância é apenas uma vírgula. Porque só Deus tem o ponto final. Só Deus tem o ponto final. Às vezes você vê situações acontecendo na tua vida, mas você pensa que você está desanimando, mas só Deus tem o ponto final. 1 Samuel 7, versículo 12. Amém? Com misericórdia. Amém, escola bíblica? Meu Deus. Nós vamos dar um beijinho na flor aqui em Samuel e depois vamos lá em Mateus, tá? Vamos fazer uma fonte. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Quete, e até o território dele arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E chegou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Mateus 28, para o final do versículo 20. Porque aqui é um culto da família e um culto missionário, não é isso? Então nós vamos fazer um paralelo entre Ebenezer
até a presença do Senhor em nossas vidas. Olha no finalzinho que diz: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20, a parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do... Tremendo. Porque nós falamos de Ebenezer, não é isso? Ebenezer até aqui nos ajudou. Mas só que é um ponto de partida. Ele está contigo até a consumação do século. Deus te dá vitória hoje. Mas enquanto durar as terras, ou enquanto durar a terra, sempre haverá uma peleja. Mas Ele não te abandona no combate. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite nos separando, Senhor Deus, Rabassô de Cantarédia. Hoje aqui é Ebenezer, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Tu usou o teu servo Samuel, Rabassô de Cantarabassai, para cuidar, Senhor Deus, Pai amado, Deus do poder e glória, ali do culto a Ti naquele momento, Pai. Tu usaste Samuel, Rabassô de Cantarabassai, para restaurar, Rabassô de Cantarabassai, a fidelidade de um povo. Tu usaste teu pequenino, Senhor, para trazer a tua presença diante do povo. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, Pai, a vida deste homem nesta noite, Pai. Porque, Pai amado, Pai, Ebenezer, Pai amado, Deus de poder e glória, é aqui nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque até aqui Tu nos tem nos ajudado, Pai. Até aqui Tu nos trouxe, Pai. Mas nós cremos, Pai amado, que Tu estás conosco até a consumação do século, Pai. Porque, Pai amado, esse versículo, Pai, parte B do versículo 20, diz historiadores que é um eco da nuvem, Pai. A Tua presença acompanhando a Tua igreja, Pai, até a concretização da Tua promessa que Tu tem com as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Não nos deixe sair da forma que nós entramos, Pai. Total dependência do Teu Santo Espírito, Pai. Confessamos de Ti neste momento. Fala conosco, Senhor. Porquanto, Pai, estão aí as vidas que eu Te apresentei a Ti, Pai. Cada uma delas, Pai. Tu conheces e contempla cada um ao mesmo tempo agora, Pai. Porque os atributos são Teus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Supre, Pai amado, as necessidades do Teu povo nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Maravilhosa é a Tua palavra, Pai. Maravilhosa é a Tua presença, Pai. Porque nós oramos e cremos, Pai, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Voltando a Samuel, depois nós vamos voltar aqui no beijinho na flor de Mateus 28 e 20. 1 Samuel 7 de novo. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa, e sem ele chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento, meu amado, o povo de Israel tinha ganho uma grande vitória. Uma grande vitória. Através da vida de Samuel, porque até o capítulo 7 trabalha na vida dele, e o seu sacerdócio, tudo aquilo que ele foi entregue ao Senhor, e Deus começou a trabalhar na vida dele para que ele trabalhasse também na vida do povo. Agora chega nesse momento, a vitória é tão grande que ele faz um memorial entre dois lugares importantes, Mispa e Sem. Ele coloca ali, Mispa quer dizer torre de vigia, Sem quer dizer rocha. Ele coloca ali uma pedra em coluna para lembrar daquilo que Deus fez com aquele povo. Mas às vezes nós chegamos em um momento em nossa vida e nós esquecemos daquilo que nós passamos diante do Senhor. Não estou dizendo que você tem que ter a unção da cana para passar na moenda, não. Que você precisa sofrer para ganhar vitória, não. Eu estou querendo te preparar para a batalha, para o combate. Porque quando as guerras chegarem à tua porta, meu amado, na unção do Senhor você vai ser vitorioso. Porque a presença dele nos acompanha. O maior tesouro do povo de Deus é a presença do Senhor. Porque uma mandaria só não faz verão, não é isso? Ou nós temos a presença do Senhor, nós começamos a compreender quem Ele é para as nossas vidas. Quando nós chegamos nesse momento, vamos ler de novo
Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. A cidade que os filisteus haviam tomado em Israel foi restituída, desde Ecrón até Guete, até os territórios deles arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Nós vivemos agora um momento dos juízos, a quarto ponto final. Samuel, ele vive uma das mais tenebrosas fases do povo escolhido, os altos e baixos dos juízes. Tantas vezes nós pedimos ao Senhor, nós levantamos, sapateamos no final do culto, não é isso? Quando chega em casa, parece até aquele maracujá de gaveta, porque tu vê que a circunstância não mudou. Porque às vezes nós fazemos o voto aqui na igreja, mas esquecemos daquilo que falamos do Senhor quando chegamos em casa. E o quadro não mudou. Porque não adianta eu falar, no momento da confissão somente de boca. Tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a minha força. Para compreender esse momento dessa vitória, vamos voltar 20 anos atrás. Vamos agora em 1 Samuel 4, para ver que nem tudo eram flores. Vou montar um pano de fundo. Não. Papai me deu 2 panos de fundo. Esse é o primeiro pano de fundo. Porque às vezes você vê ali, povo ganhou, vitória, paz contra os filisteus, coisa maravilhosa. Mas nem sempre foi assim, amado. Porque o livro dos juízes é alto e baixo. Levanta o juiz, papai liberta. Que coisa maravilhosa, o Senhor é conosco. Daqui a pouco eu esqueço que o Senhor era conosco e começa a fazer tudo de novo. Meu amado, eu não posso deixar que a dificuldade da minha vida se torne uma iniquidade. A iniquidade faz com que a coluna, que é a sua vida e a minha vida, fique torta. Uma coluna torta não sustenta nada. Uma coluna em diagonal não consegue sustentar o peso daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Imagina o peso da glória numa coluna torta. Vai ficar esquisito, não vai? A estrutura vai quebrar. Mas quando você começa a compreender quem trouxe essa estrutura, quem deu essa estrutura para fortalecer o povo escolhido, você vai compreender. Olha que diferença no versículo 1 do capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. 20 anos atrás, o fato era diferente. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Olha, Ebenezer aqui era só um momento, um ponto geográfico. Não era um memorial ainda de vitória. Na geografia de Deus, é melhor você falar: eis-me aqui, para que Deus te use com poder e grande glória, do que te perguntar: onde estás? Por isso, vou repetir, hein? Na geografia de Deus é melhor você falar: eis-me aqui, do que o Senhor perguntar: onde estás? Aleluia. Porque até aqui agora, Ebenezer era só um momento geográfico. Era só uma cidade que era um ponto de referência. Ele não falava: até que me ajudou o Senhor, porque eles nem lembravam do Senhor. Porque quando o Senhor se apresentou, dando um eco para trás, até em Êxodo 6, quando o Senhor se apresentou falando que era Deus, mas ele queria ser conhecido como Senhor. Por que, pastor? Pastor do lindo do meu coração. Ele queria ser conhecido como Senhor, sabe por quê? Porque Senhor é um dos nomes de Deus que traz o relacionamento. Você quer provisão? Jeová Jireh. Você quer cura? Jeová Rafá. Você quer dificuldade na justiça? Tsidkenu. Ele quer que te ouça? Elroi. Você quer paz? É Shalom. Quer presença? Não é isso? É chamar. É vitória em si. Cada nome do Senhor se apresenta para quando for a tua necessidade. Quando ele fala para Samuel, ou Samuel não, no Êxodo, lá para Moisés, no Êxodo 3, para a gente voltar para cá, só para entender esse nome de Deus. E ele fala: eu sou o que sou. No original quer dizer: eu sou aquilo que tu precisa que eu seja. Aleluia. Porque ele sabe aquilo que você necessita nesse momento. Aí que está o mistério.
Aí que está o mistério. Olha que coisa linda, no versículo 1 ainda. O filisteu se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Fé. Perdão? Israel saiu à peleja contra os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Fé. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para saírem de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Que mistério é esse? Ué, mas o povo de Deus saiu à peleja e foi derrotado? Olha aí, no versículo 3. Voltando quem ao Israel? Voltando quem? Israel. E cadê o sacerdote? Cadê a orientação divina para que o povo fosse à batalha? Aqui o povo decidia, porque perdeu a referência de Deus, porque não tinha nenhum homem de Deus naquele momento em que ele enxergasse a Deus, porque a incredulidade estava nos olhos. Mesmo Samuel ainda já sendo trabalhado, mesmo Samuel estando ali, mas só que ele só queria escutar a si mesmo. Tanto é que o povo decide. Olha que coisa. E voltando o povo ao arraial, disseram ao ancião de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que ela venha no meio de nós e nos livre da mão do nosso inimigo. Agora o povo pede que a arca venha, não é isso? Venha de Siló, no centro da adoração. Por que a arca? A arca, orientação, provisão e também autoridade. Não é isso? A arca, orientação, provisão e autoridade. Porque ela era a presença do Senhor no meio do povo. Mas só que a arca estava em um local e o povo estava em outro. Será que onde você está, onde o Senhor quer que você esteja? Será que onde você quer ir, onde você deve estar? Ou tu foi e a presença ficou? É isso? Porque aqui o mistério é que eles foram à batalha. Pediram para trazer a arca. A arca foi, mas a presença não acompanhou. Porque é muito fácil você pedir ao Senhor a bênção. Mas servir ao Senhor da bênção é difícil, né? Ei, mistério, socorro. Senhor, me dá, meu Pai. Ah, Senhor, eu faço aquele voto. Se o Senhor me der, eu faço. Aí quando eu chego em casa, eu esqueci da petição. A gente até brinca aqui, né? Se for no culto de terça-feira, na quarta já esquece. Se for na oração da quarta, na quinta esquece. Se for no momento do culto de libertação, né? Também papai esquece. Na sexta-feira nem lembra mais. No culto de domingo é mistério, entra sapateando. Chega em casa, chuta o cachorro, esquece da esposa. Esqueceu que votou. Porque a presença não acompanha. A maior dificuldade do povo de Deus é compreender se a presença do Senhor está contigo ou não, meu amado. Você tem que pedir a presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Porque quando você está no centro da vontade do Pai, meu amado, muda tudo. Olha que interessante, 3 de novo. Voltando ao povo de Israel, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor? E hoje, diante do filisteu, tragamos o Siló, a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos do nosso inimigo. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, 2 abençoados. Estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor, arraial, rompeu todo Israel em grande quebranto e ressoou a terra. Olha! E ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor estava vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam: mas, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós que nos livraram das mãos desses grandiosos deuses. São deuses que feriram o Egito com toda a sorte de praga no deserto. Segue forte os filisteus, cortai-os varonilmente, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-os varonilmente e pelejai.
Então pelejaram os filisteus e Israel, foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi a grande derrota, porque foram mortos de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Meu amado, os homens levaram um sacode, 30.000 morreram de fé, levaram a arca e ainda mataram os 2 sacerdotes. Porque a arca foi, mas a presença não acompanhou. Porque quando a gente começa a compreender os panos de fundo que marcaram esse momento, a gente vai compreender por que o povo chegou nesse momento. Você crê que você é o sacerdote da tua casa? Você crê que Deus vai te usar com poder e grande glória para aquilo que você mais ama? Então ministre. Seja um ministro. Porque quando nós chegamos nesse momento, nós vamos para o nosso segundo pano de fundo, para que você venha compreender esse mistério. Volta um pouquinho mais atrás. Capítulo 2. Olha. Quem morreu agora há pouco? O filho. Só misericórdia do Pai. Sabe por quê? Porque naquela época, naquele momento, 2 famílias eram responsáveis para a adoração a Deus. Isso. Olha que mistério. Versículo 12 do capítulo 2. Os filhos de Eli. Eli quer dizer o engrandecido, amém? E é um mistério muito forte na tradição, porque antes de Eli era para ter entrado outro sacerdote na linhagem. Isso diz a tradição. Mas ninguém sabe porque Eli entrou antes nessa tradição. Como se tivesse entrado pela janela. Havia dificuldade no sacerdócio naquela época? Havia. Olha aqui, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos do Belial, e não importavam com o Senhor, pois os costumes daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Era uma tradição. O sacerdote tinha direito de, com um garfo de 3 pontos, tirar a sua porção para alimento pessoal. Mas os abençoados Ofni e Finéias gostavam de fazer churrasco com a oferta do Senhor. Separava as melhores partes da carne e não deixava que a oferta fosse completa. E detalhe, hein? Ainda tinha um boy que ia pegar a carne para eles. Olha aí. Olha que coisa. E metia na cadeira panela. Olha que coisa. O garfo tirava o sacerdote, tomava para si e fazia todo Israel. Versículo 15. E também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote. Olha o boy. Olha o boy que veio pegar a carne do churrasco. Só mistério. Dizia o homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti a carne cozida, senão crua. Olha, ele não deixava que a oferta fosse completa no cozimento. Ele queria a carne para assar em casa. Parece brincadeira? O Finéias gostava de churrasco, meu irmão. É só mistério. Se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura e depois tomará quando quiseres. Então ele dizia: não, porém há de mais dar agora, senão tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porque quantos eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí você começa a compreender como era o clima daqueles que cuidavam da arca naquela época. Podia ter alguma referência espiritual naquele sentido? Não podia. A maior dificuldade naquela época era justamente isso, referência. Mas agora Deus começa a levantar um pequenino. Deus começa a levantar um sacrifício vivo. Um varão que foi concebido por meio de uma oração. Vocês conhecem o ministério de Ana? Conhecem. Vocês são versados na palavra do Espírito. Versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho.
E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. E lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Que mistério é esse? Ofni e Finéias fazia aquilo que ele queria e Eli não assistia. Agora Samuel era assistido de ano em ano. A mãe dele fazia de ano em ano uma nova túnica. E estava sobre ele uma estola sacerdotal. Pastor, o que quer dizer isso? Quando nós somos acompanhados e acompanhamos os nossos filhos, a nossa família na presença do Senhor, nós começamos a buscar para a nossa casa também, meu amado. Você vê que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ele menino vestido de uma estola sacerdotal. E essa estola tinha um mistério, era trabalhada no ouro, no estofo azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, era toda trabalhada. Que mistério é esse? Vamos lembrar do simbolismo dos materiais: ouro, divindade, estofo azul, endereço, trono da glória, púrpura, rei, realeza, carmesim, sacrifício. Não é isso? Linho, ele é santo eternamente. Então aquele que está no trono da glória, por meio de um sacrifício que é eternamente santo, é quem lhe garantia a vida daquele garoto, porque estava sobre ele o peso da glória do Senhor, porque aquela criança foi devolvida ao Senhor por meio de um voto. A administração se torna diferente, a posição dele no Senhor se torna diferente. Não é isso? Porque lembra lá quando ela foi trazer Samuel, veio no capítulo, final do capítulo 1, versículo 27 e 28, para a gente lembrar, para a gente avançar um pouquinho depois do capítulo 2. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias de viver, pois do Senhor o pedi. Eles adoraram ali o Senhor. Agora imagine, meu amado, você fazer um voto com um filho porque você era estéril. E agora tu tem que devolver o filho ao Senhor, porque você fez um voto. Imagine, né? Imagine, mãe, você que gosta de amamentar, lembra quando você amamentava o seu filho? Não é isso? Agora imagine aquela mãe, uma vez eu falei na quarta-feira sobre isso. Senhor, logo agora, eu tenho que devolver o meu filho. Eu nunca amamentei, Senhor. Agora eu amamento como se extraísse da minha vida para a vida dele. Quando ele me olha, é como se eu sentisse a minha própria vida pulsando. Como o pessoal gosta de falar aí, né? Era o coração batendo fora do peito. Isso. Mas agora tem que ser trazido na presença do Senhor, porque foi feito um voto. Samuel é sacrifício, meu amado. Nós temos que fazer sacrifício pelas nossas crianças. Nós temos que fazer sacrifício pela nossa família. Nós temos que fazer sacrifício para aquele que nós amamos. Aí você vai compreender o que é um sacerdócio, o que é uma ministração diante do Senhor. Teve algo interessante, Lucas 17. Depois nós voltamos aqui em Samuel, Lucas 17. Amo Lucas, não é só porque Lucas é Lucas, né? 17, 21. Até melhor, 20 e 21. Né, Lucão, né? Lucas. e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: posso? Amém, misericórdia? Amém. Está tranquilo até aí? A igreja está calada, está pensativa. É, papai. Porque, meu amado,
Os ministrantes da nova aliança é a tua vida, a tua família. Nós não vamos chegar de mão dada com ninguém diante do Senhor. A salvação é individual. Nós temos que fazer o nosso papel diante do Reino. Nós temos que fazer o nosso papel diante do Reino. Olha que mistério. Interrogado pelos fariseus sobre o que viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência? Nele dirão: ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de... Meu amado, onde você for, onde você está, o reino de Deus está dentro da tua vida. Está inserido na tua vida. E como nós temos ministrado esse reino de Deus? Como vidas têm visto o reino de Deus? Qual família você queria fazer parte? Uma família de Eli? Uma família de Samuel? A pergunta que não quer calar. É isso? Agora imagine aquele jovem ministrando diante do Senhor. Imagine a tua vida ministrando diante do Senhor. Como nós estamos ministrando, ou estamos ministrando essa glória, está dentro da tua vida. A maior alegria que um pai pode ter é ver o filho crescendo na graça do conhecimento. Não é isso, pais? Não é isso? Vocês não ficam felizes quando falam assim: gosto muito do teu filho, gosto muito da tua filha. Não é isso? É isso. Porque esse é o papel dos pais em relação à nossa descendência. Sábado, meu primogênito casou. Coisa mais linda. Eu ali arrumando com o varão, ajeitando a gravata dele. E ali a gente vendo aquele sorriso que vale a pena. Vale a pena passar o sacrifício. Vale a pena lutar por aquele que você ama. O combate pode ser o mais ferrenho de todos. Mas não esmoreça, porque como sacerdócio, a aula está sobre a tua vida. A divindade, a glória dos céus, o púrpura, o carmesim, o linho fino está sobre a tua vida. Glória a Deus. E quando ele estava lá, naquele momento de ministração, eu estava olhando para o Lucas e falei: caramba, eu criei um homem, né? Criei um homem. Vale a pena ser sacerdote. Vale a pena pagar o preço e a diferença. O mundo diz que não vai dar certo. Mas Deus tem um sim para a tua vida. Deus tem um sim para a tua vida. Quando você começa a ver a vida de Samuel, de ano em ano, eu gosto disso é porque de ano em ano eles iam vir no crescimento do seu filho. E aquela túnica, naquela tradição, era uma coisa simples. Não tinha manga, só passava a cabeça, vestia aquela túnica e a estola do menininho. Era simples. Mas o revestimento vinha pela família. Como nós temos revestido aquele que nós amamos. Você fala: não tem mais jeito? Esse aí, só misericórdia do Pai. Outro chega: não, ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Mas se eu falar que eu posso, meu filho ou minhas filhas podem fazer tudo o que ele quer, elas podem pular de uma ponte, o que ela quer. Ela pode ir para debaixo de um carro, porque ela quer. Nós temos que ter o controle dado por Deus nesse sentido, para buscar na família o equilíbrio do sacerdócio. Você vê que Ebenezer, até o presbítero gosta disso, né? Desse termo, né, presbítero? Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. E quem é a nossa rocha de ajuda? Aleluia. No mundo só tínhamos uma posição geográfica. Só era um mais um. Agora, diante do Senhor, a tua vida é um memorial. Onde você pode falar: até aqui me ajudou o Senhor. Vamos voltar lá em Samuel, capítulo 2. Aleluia. Gabassou, decanta, rebe, anabassai. Meu Deus.
Amém? 2,18 de novo. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Vocês gostaram da estola de Samuel? É bonita, né? Amém. Você vê que a palavra tem detalhes, meu amado, porque Deus é um Deus de detalhes. Ele conhece o detalhe da tua vida, Ele sabe aquilo que você está precisando neste momento, meu amado. Meu Deus. Versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano, lhe trazia quando seu marido subia ao ver o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar dos filhos que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ele concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meu amado, quando essa mulher devolveu, ela foi abençoada 500%, porque ela pagou o voto. Tu acha que a vida de Ana era perfeita? Ela tinha dificuldade no seu útero. Agora imagine também Penina, ela também perturbando, né? Porque o Cana, o seu marido, ele tinha 2 esposas. Porque na tradição era permitido, como se a varoa que amasse não tivesse o filho, eram ali como se fosse uma concubina para trazer o varão, porque a mulher que o madre não tinha madre aberta naquele contexto, ela tinha algum pecado, assim era a tradição. E quando ela ora a Eli, a oração que ela faz, diz que é uma oração um pouco diferente do que o hebreu tinha costume. Porque o hebreu ele se elevava ao Senhor. E ela ali começou só com voz baixa, se entregando naquela oração. Samuel é o fruto de uma oração. Como nós temos orado ao Senhor, meu amado. Como nós temos buscado ao Senhor nesse sentido. Olha no versículo 22. Eli repreende os seus filhos. Ele era, porém, Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam, todo Israel, e de como deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazes estas coisas? Porque todo esse povo ouve contentamente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço, está fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouvia a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia na estatura e no favor do Senhor e dos homens. Qual a maior dificuldade que ele teve? Eli repreendia, mas deixava os filhos naquele local onde não deveriam estar. Qual é o nosso papel, meu amado? Nosso papel é um papel de atalaia, de avisar a que posição aquele que nós amamos está. Mas, pastor, é difícil falar, mas Deus dá estratégia. Até no silêncio Ele fala conosco. Ele não vai te ensinar a ter um testemunho tal em que a vida vão ver através do silêncio aquilo que Ele é para a tua vida. Agora nós começamos a compreender Ebenezer. Nós começamos a compreender como Ele chegou nesse ponto. Quando você começa a vivenciar nesse sentido, o que acontece com as nossas vidas? A gente começa a compreender como a diferença foi feita através desse homem para que o povo compreendesse e recobrasse a presença do Senhor. Quer ver algo interessante? Samuel 7. Agora voltamos 20 anos para frente de novo. Qual era a dificuldade do povo? Ele não tinha a presença do Pai. Versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orareis por vós ao Senhor. Olha, Samuel disse que vai orar. Você tem orado por aquele que você mais ama? Você tem pago o preço por aquele que não está aqui nesse momento que você queria que estivesse? Que você convidou, mas disse que na próxima ele vem. Não é isso? Existia um pregador no século passado, eu gostava muito dele, D.L. Moody. Houve uma pregação que ele fez, em que, no final da pregação,
Ele falou assim: olha, hoje eu não vou fazer nenhum apelo. Leva esse sermão no seu coração e vamos decidir semana que vem o que a gente vai fazer com Jesus na cruz do Calvário. E as vidas foram. Mas só que naquela noite houve um grande incêndio naquela localidade. Um grande incêndio que houve em Chicago. O que aconteceu? Todas aquelas vidas morreram queimadas naquela mesma noite. Oportunidade nós temos, porque nós temos hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aquele abraço que você não deu, aquele perdão que você não liberou, aquele contato que você não tem mais. Porque quando chega a essência da vida não tem mais amanhã, não. O que aconteceu com esse homem? Ele foi para Nova York conseguir recursos para construir uma nova igreja. Ele via as pregações de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Aí ele começou a entender os mistérios, foi batizado no Espírito Santo. O que aconteceu com aquele homem que até aqui o Senhor o havia ajudado? Diz que quando ele andava, uma perna dava glória e outra dava aleluia. Imagina, Zé, o homem andava, uma perna dava glória e outra aleluia. Porque a circunstância mudou. Porque agora estava com a presença do Senhor. Aleluia. Lembra quando o povo foi à peleja e não tinha presença? Agora tu pode ir à peleja porque você tem a presença do Senhor. Porque tem pessoas que oram por você. Olha só, versículo 6. Congregados em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia ali e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando todos os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar do Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto. E ao Senhor clamou Samuel, o Senhor por Israel, o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando você começa a compreender a tua posição, a peleja muda. Porque agora o Senhor dos exércitos peleja a tua peleja. E você sabia que nos livros de Samuel foi a primeira vez que apareceu na Bíblia o termo Senhor dos Exércitos? Porque Samuel não queria ser levantado só como uma autoridade civil, mas uma autoridade militar também. Porque há um combate. É o peso da glória, hein? Caiu a Bíblia aí. É o peso da glória da palavra do Pai. Caiu na Bíblia. Não é isso? É um momento militar. É um momento de combate. É um momento em que agora Ebenezer não é mais um aspecto geográfico. Agora é um memorial diante do Senhor. Amém? Amém. Mateus 28. Deus de poder e glória. Aleluia. É, papai. Deus é maravilhoso, hein? Mas não, glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus, que maravilha. Como nós falamos agora há pouco, Ebenezer, pedra de ajuda. Ou rocha de ajuda. Você vê que naquele sacerdócio, na vida de Samuel, no exemplo de Eli e Finéias,
Amém, Jesus. Hofni e Finéias. Havia uma dificuldade. Agora você vê que Samuel ministrava diante do Senhor, ao ponto de estourar referência a Israel. Agora chega um momento em que nós estamos vivendo os nossos embates, os nossos combates. E como tem sido a nossa ministração diante do Senhor, você como autoridade levantada pelo Senhor. Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu. Ide, portanto, fazei discípulos em nome de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação a grande comissão. Você vê que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a peleja não acabou ainda. O combate está vivo. Aquilo que o Senhor tem feito com a tua vida, aquilo que o Senhor tem apresentado diante das circunstâncias que se apresentam. Jesus aproximou e falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que nós temos feito com a autoridade que o Senhor tem nos dado? Hoje é culto da família, é um momento missionário, porque missões é o coração de Deus indo em direção ao perdido. Agora, como esse perdido vai ser encontrado? O que ele vai ver na sua vida que vai fazer total diferença nesse sentido? Mais de 5 anos. Ele é papai. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como as nações têm visto aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? É mistério. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, desde que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquela presença que eu não te abandono. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, toda vez que você começa a compreender aquilo que o Senhor tem para a tua vida, a tua família é alcançada também. O que tu tem apresentado ao Senhor? Será que o Senhor não tem sido visto? Não tem sido sentido? Você não consegue mais enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida? Porque há sempre um princípio, meu amado. Você lembra que os pais de Samuel apresentavam ano em ano sacrifícios. O que nós temos apresentado dia a dia para o Senhor? Hein? O que o Senhor tem buscado ou você tem aguardado do Senhor nesse sentido? O que você tem apresentado a cada momento para que o Senhor venha fazer diferença na tua vida, nessa administração? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas como tem sido feito esse momento? Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 1. Mais um pano de fundo. Versículo 10. Levantou Ana-se com amargura de alma, e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentai para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva, e não esqueceres, eu lhe darei um filho varão.
Ao Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Há um propósito das nossas vidas, meu amado. Há um propósito da nossa vida que começa no ponto de partida pela nossa família. Você vê que nós vimos no capítulo 7, capítulo 4, capítulo 2, como Samuel foi trabalhado nesse sentido. Aqui é o ponto de partida nesse sentido. Ele é fruto de oração. Ele é fruto de oração. Igual nós chegamos aqui, de novo, no capítulo 2. Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando Jaré saindo no Egito na casa de Faraó? Eu escolhi dentre as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisai aos pés dos meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjados que ordenei, se me fizeram na minha morada, e tu, porque honras o teu filho mais do que? Mais do que? Meu Deus. A diferença da oração de Ana agora para atitudes de Eli. Você vê que quando Deus nos deu toda a autoridade no céu e na terra para que fôssemos, é para compreender qual a nossa posição. É para não ficarmos sozinhos nesse reino. Para você fazer total diferença naquilo que ele tem chamado. Agora há uma profecia sobre a casa de Eli. Olha que detalhe. No versículo, no capítulo 4. Versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras do mesmo dia, chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes, a terra sobre a cabeça. E quando chegou Eli ali, assentado numa cadeira, aos pés do caminho, olhando como que espera, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegados e não podia ver. Disse o homem Eli: eu sou o que sai das fileiras, deve fugir hoje. Mesmo perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas, e disse: Israel fugiu adiante dos filisteus, e houve grande morticídio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofine e Finéias. Ofine e Finéias foram mortos. A arca de Deus foi? E ao fazer essa menção da arca de Deus, caiu ele ali, a cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço. E morreu, porque ali já um homem velho e pesado já havia lhe julgado Israel 40 anos. Então a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se diante da luz, e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temais, porque tiveram um filho, e porém não respondeu nem fez o caso disso. Mas chamou o filho e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, e foi-se tomada a arca de Deus. Você vê a diferença das famílias. Que famílias nós devemos ser? A família ali, uma família Samuel. Você vê que a cada momento, no fruto de orações, ou nas dificuldades que tinham para compreender, se chegava o entendimento como deveria portar diante do povo de Israel. Agora, o que nós temos feito? Qual é a nossa posição nesse reino?
Será que se o Senhor tivesse a oportunidade, como estaremos ministrando diante do Senhor? Diante do trono e diante da arca. Agora, no versículo 21, mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e do seu marido. Nós não podemos ser na nossa vida dificuldade para a queda de outros, meu amado. Não podemos trazer dificuldades para a nossa parentela na caminhada do Senhor. Porque você vê que no capítulo 7 houve uma vitória. No capítulo 4 nós fomos lembrados dessa vitória. No capítulo 2 nós vimos como era a ministração do sacerdócio. Nós vimos no capítulo 1 que uma família orava e buscava para que Deus ouvisse as suas orações. E você vê que Deus tinha um plano tão forte com a vida de Samuel, que Samuel ele ficou entre o fim de juízo, o término da teocracia para o início da monarquia. Porque rei representava Deus no meio do seu povo. E nós somos reinos e sacerdócios. Nós somos reinos e sacerdócios. E o que nós temos feito com a glória do Pai? Hoje de manhã eu estava falando na escola bíblica, quando a gente fala sobre Malaquias. Malaquias quer dizer o meu mensageiro. Você vê que o povo era tratado pelo Senhor. Foi tratado no cativeiro, porque Malaquias era contemporâneo de Esdras e Neemias. E o povo voltava do cativeiro de bico, porque Deus havia tratado. Mas toda oportunidade Ele tem dado para nos levar além das nossas possibilidades, além de nós mesmos. O que nós temos feito com essa oportunidade? Hoje é culto dominical, meu irmão. Amanhã vai começar a segunda. E como vai ser a segunda? Vai ser a terça, vai ser a quarta, vai ser a quinta, vai ser a sexta, o sábado e o domingo. Voltado por aquilo que você não compreende que Ele está fazendo para a tua vida, você compreendendo que até aqui Ele tem te ajudado. Não é isso? O que você tem apresentado ao Senhor? O que você trouxe hoje para apresentar ao Senhor? Nós temos compreendido que o Senhor tem falado aos nossos corações de uma forma maravilhosa, para podermos fazer a diferença nesse dia a dia. E como você tem levado essa presença? Como nós temos feito de agir dessa forma? Há pouco tempo eu estava relendo sobre um missionário, Jonathan Balfour, um homem que foi missionário na China, com a dificuldade de chegar, de ministrar ao Senhor aquilo que Deus tinha dado. E ele foi e levou a sua família. Mas a cada lugar que ele ia, ele levou a sua esposa, os seus filhos, mas a cada lugar que ele ia, havia uma dificuldade e um filho morria. Um filho morria, depois outro, e ele começou a perguntar ao Senhor, Senhor, que oprobio é esse? Será que a tua presença me abandonou? Será que eu não estou ministrando da forma devida? E ele compreendeu que havia uma dificuldade de entendimento entre ele e a esposa, porque ele foi, levou a esposa não queria estar no campo missionário. Mas quando ele entrava em acordo na presença do Senhor, o último filho que havia adoecido foi curado pelo Senhor. E ele tinha uma característica interessante. Era um homem que, da palavra e do Espírito, ele ministrava de uma forma maravilhosa. Mas um dia, chegando em casa, o que aconteceu? Ele avisou para sua esposa, minha velha, não se assuste não, mas ele tinha uma dificuldade em um olho. E quando chegou, falou, minha velha, a minha retina do outro olho acabou de descolar. Eu estou cego.
Imagina. No dia a dia já está difícil, imagina você sem um sentido, não é isso? E diz que aquele homem, mesmo cego, ele pregava de uma forma maravilhosa. Diz que quando ele abria a Bíblia, tanta a intimidade da palavra, que ele abria a Bíblia, mesmo cego. Era como se ela estivesse próximo daquilo onde ele ia pregar. Como que pode um negócio desse? E os olhos vivos. A pessoa diz que ele, com a Bíblia na mão, esse pregador do século passado, disse que é como se ele estivesse enxergando. Porque quando Deus tira algo da sua vida, ele acrescenta outro. Para compreender qual é a tua perda. Para você compreender como é a tua administração na presença do Senhor. Eu não sei como é o seu Ebenezer. Eu não sei como tem sido a sua vida. Mas eu sei o que o Senhor pode fazer por ela. Se você confiar nele. Ele não é um Deus que está com a mão mijada. Ele não é um Deus que está com a mão encolhida. Samuel é uma ponte que une dois momentos do povo escolhido. Deus quer te fazer uma ponte, meu amado, para unir dois pontos que Deus escolheu. Aí você vai fazer a diferença. Você vai fazer a total diferença na presença dele. E quando você voltar para casa, você vai encontrar a sua família ali? Você quer ter uma família Samuel? É a pergunta que não quer calar. Eu não quero perder os meus filhos. Eu não quero perder aquele que eu amo. Eu quero assistir de ano a ano. Se possível, fazer túnicas. Se possível, lançar sobre ele uma estola sacerdotal. Porque é aí que está o mistério, meu amado. Glória a Deus. Aí que está o mistério. Ebenezer, né, Bia? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Em Mateus, no finalzinho 20, fala o quê? Eis que estou convosco até a consumação do século. Para que a obra seja completa na tua vida. Assim, vamos começar a ministrar. Vamos preparar o ambiente para o milagre. Por favor?